meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra da Universidade de São Paulo e titulado em neuroestimulação. Hoje eu vou falar com vocês de um tema que faz muito parte do nosso dia a dia. Quem aqui nunca teve uma mania, um jeito especial de fazer uma certa coisa? Eu, por exemplo, toda vez que eu chego em casa, eu tenho que deixar minha carteira e meu celular numa mesinha específica lá de casa, senão eu fico muito incomodado. Todos nós temos essas manias, entre aspas, no nosso dia a dia. Tem gente que tem uma necessidade de deixar o quadro perfeitamente alinhado, tem outras pessoas que têm aquele sentimento de insegurança, se esqueceu o fogão ligado, se fechou a chave do carro, tem gente que tem um jeito todo especial de arrumar a mesa, de guardar os documentos. Todos nós temos isso e essas manias ajudam no nosso dia a dia, ajudam nós a sermos mais organizados, não é mesmo? Mas como a gente vai saber quando que é que essas manias extrapolam um pouquinho o que é considerado normal e começam a atrapalhar? Quando que a gente começa a falar de um diagnóstico chamado transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Para falar um pouquinho disso, hoje eu vou contar um caso de uma paciente que eu atendi quando eu estava no segundo ano da minha residência, lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo. Eu vou mudar o nome dela, algumas características para preservar o sigilo. Era uma paciente de 25 anos, primeira filha de uma família tradicional que mora aqui em São Paulo. Uma menina muito inteligente, sempre uma excelente aluna. Ela cursava engenharia. Quando eu conheci ela, ela estava com o curso trancado. Como que era a história dela? Ela falava para mim que desde a infância, quando ela tinha uns 12, 11 anos, ela sempre se incomodou muito com sujeira, principalmente sujeira de alimentos. Ela tinha uma sensação que os alimentos estavam sujos e ela tinha que lavar eles bem antes de comer. Depois de um tempo, isso começou a ficar um pouco mais intenso. Ela começou a ter pensamentos que invadiam a mente dela, dizendo que os alimentos estavam contaminados. E ela tinha que lavar todo o alimento pelo menos 3 vezes antes de comer. Depois de um tempo, isso começou a não ser mais suficiente. Ela tinha que lavar várias vezes. Às vezes a mão dela ficava com alergia bem descascada devido ao detergente, os alimentos ficavam bastante danificados e mesmo assim ela não tinha a sensação de que eles estavam limpos o suficiente para ela comer. Ela começou a emagrecer muito e começaram a surgir outros sintomas. Ela começou a ter uma sensação de que o elevador da casa dela ia cair e ela não conseguia mais andar de elevador, ela tinha que usar a escada e ela morava no 12º andar do prédio dela. Isso limitava muito ela de ir para a faculdade, ela perdia muito tempo para sair e voltar de casa. E ela começou a ter um pensamento que falava que ela deveria rezar. E ela tinha que rezar pelo menos 3 Pais Nossos antes de poder sair de casa. E aí isso começou a limitar, ela terminou um relacionamento que ela tinha e ela trancou a faculdade. Ainda bem que ela respondeu de uma forma boa ao tratamento, ela conseguiu ter uma diminuição importante dos sintomas. Ela tem, de vez em quando, um ou outro jeito especial de fazer as coisas, às vezes ela tem que rezar um pouquinho antes de sair de casa, mas ela leva hoje em dia uma vida muito próspera. Pelo que eu soube, ela está namorando, ela está cursando a faculdade, está terminando agora, né? O 5º ano de engenharia. Nesse caso, a gente vê que a mania, esse jeito especial de fazer as coisas, extrapolou um pouquinho. Por quê? Porque 3 coisas aconteceram diferentes nessa paciente. Primeiro, o tempo que ela gastava fazendo. Era muito tempo durante o dia. Segundo lugar, o sofrimento que ela tinha. Ela era uma mulher muito inteligente e ela percebia que aquilo não fazia sentido. Mesmo assim, ela não conseguia frear. E a terceira coisa é o quanto que isso prejudicou a vida dela. Ela teve que trancar a faculdade, ela terminou um relacionamento, ela tinha muitos problemas com a família dela por conta desses sintomas. Nesses casos, a gente fala que sim, existe um quadro de TOC. O caso dela é um quadro grave, tem quadros mais leves. Vamos entender em que região do cérebro que está a alteração específica relacionada ao TOC? Vamos lá.
Então, vamos ver aqui nessa imagem. Essa imagem eu peguei do site da FAPESP, que é uma fundação de apoio à pesquisa do estado de São Paulo. É muito legal esse site, tem muitas informações úteis. Aqui a gente consegue ver um circuito no nosso cérebro. Aqui nessa área roxa, nós chamamos de tálamo. É uma área que indica para o nosso cérebro, para o nosso corpo, que existe um perigo, para a gente ficar alerta. E essa área aqui azul, que fica aqui atrás do nosso olho, é uma área que nós chamamos de córtex órbito-frontal. Essa área é a área que pensa e consegue decidir se aquele alerta, de fato, é um perigo importante que a gente tem que tomar uma atitude para combater ele, ou se não, se a gente pode esperar um pouquinho. No toque, esse circuito tá como se fosse um looping. Mostra que tem alerta e a parte da frente não consegue perceber, não consegue frear a vontade de ir lá e checar, ver se aquele perigo é verdadeiro ou não. E aqui nessa imagem é muito legal que mostra aonde que cada tratamento para o toque atua. A gente pode ver que a terapia cognitivo-comportamental ajuda muito no toque e ela atua melhorando os pensamentos e o controle dos comportamentos. E as medicações, que também são bastante eficazes, elas atuam nessa região aqui, tentando cortar esse circuito. Em casos da neuroestimulação, da estimulação magnética transcraniana, nós, através de um campo magnético aqui no córtex motor, nós conseguimos inibir essa região, ajudando muito o indivíduo. Eu vou mostrar umas outras imagens para a gente entender a diferença no cérebro de quem tem o toque. Aqui, nessa imagem de um PET scan, a gente pode ver o metabolismo de glicose no cérebro. E a gente vê que aqui um indivíduo sem toque tem um metabolismo numa intensidade moderada aqui no córtex órbito-frontal. Agora, olha aqui o indivíduo que tem toque. Olha aquele córtex órbito-frontal, como ele está ativado, ou seja, muita ativação, a pessoa não consegue parar de ter esses pensamentos e esses comportamentos. E isso gera muito sofrimento. Como que a gente pode tratar o toque? O toque pode ser abordado de várias formas. Terapia, medicação, estimulação magnética, mas tem uma dica que a gente pode tentar colocar em prática, uma dica baseada numa terapia cognitivo-comportamental, para tentar ajudar a gente a lidar com a compulsão. A ideia é deixar o pensamento e a vontade vir, tentar não lutar contra isso. Super difícil controlar, eu não consigo às vezes controlar meu pensamento nem as minhas vontades, mas a gente tentar deixar eles virem, a gente vai se sentir ansioso, com vontade de fazer uma coisa para aliviar aquele pensamento ou aquela vontade, só que a gente segurar, porque essa ansiedade, ela atinge um pico e ela passa. E toda vez que a gente controla o comportamento, deixando o pensamento vir, aquele circuito é quebrado. É uma dica que vocês podem tentar em casa. Caso haja ainda muita dificuldade, vale a pena procurar um tratamento, um especialista para poder conversar. Bom, esse é o recado de hoje, espero que vocês tenham gostado, gostaria muito de saber as dúvidas, o que vocês estão pensando sobre os nossos vídeos. Por favor, deixe um comentário aqui embaixo e até a próxima semana, uma boa semana a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!